No ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre ser visto, como você é visto pelos outros. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. É mesmo, né, pessoal? Ser visto. O que acontece quando você é visto? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que a maioria dos seus problemas está acontecendo em relação ao ser visto? Olha, as pessoas querem ser vistas, elas querem ser olhadas, mas elas não querem ser julgadas. Então, as pessoas, basicamente, elas têm a necessidade de aparecer para serem aprovadas. É um processo muito interessante de se observar e eu quero olhar para esse processo hoje com vocês aqui, para que vocês entendam o que vocês podem fazer para fazer a transformação acontecer. Porque quando a pessoa ela quer ser vista, ela quer ser olhada, ela quer ser aprovada, no fundo, ela tem o quê? Insegurança. E a pessoa insegura, ela precisa que outros ou as situações externas deem segurança para ela. Então, a pessoa que é insegura, ela não acredita nela mesma, ela não acredita que a opinião sobre ela mesma, a opinião sobre algo que ela faça, tenha valor. Então, essas pessoas buscam valor onde? Fora, buscam valor nos outros, buscam valor nas situações. Elas têm muitas vezes coisas, inclusive, de valor para fazer o quê? Com que a situação dentro delas emocionalmente fique de um modo aceitável e assim elas também aceitam que tem valor. Ou seja, elas colocam valor muitas vezes nas coisas que elas têm, naquilo que elas fazem, não no que elas realmente são. Por que isso acontece? Vamos entender? É muito interessante entender por que isso acontece. Porque quando a gente é bem criança, bem pequenininho, a gente cresce querendo, na verdade, ser aprovado pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, enfim, as pessoas que estão ali à nossa volta quando a gente é criança. E muitas dessas vezes a gente é visto de uma forma que desaprova. Por que isso acontece? Gente, por vários motivos. Às vezes, a situação no momento, né? A criança que quer atenção no momento não pode ter atenção no momento, porque, por exemplo, às vezes o adulto está ocupado e essa criança interpreta que o fato do adulto não olhar para ela, ou não aprovar, ou não ligar, ela acaba interpretando que ela não tem valor. Muitas vezes é dito literalmente para essa criança que ela realmente não tem valor, que ela é boba, que ela é burra, que ela é lerda, sei lá, depende. Tem outras situações onde acontece da criança nascer muito diferente nas questões em relação à própria personalidade, em relação às pessoas que estão à volta. Então, essa criança, ela começa a incomodar. Ela incomoda sendo muito além daquilo que existe à volta dela ou muito aquém. Ou seja, se você nasceu numa casa onde tem pais extremamente extrovertidos, festeiros, bagunceiros, de repente nasce uma criança bem zen, bem light, o que acontece? Assusta. E muitas vezes nesse processo onde falta o adulto olhar e entender que é a criança, que é a personalidade dela assim, a pessoa já coloca uma etiqueta ali, essa criança tem um problema, ou essa criança é lerda, ou essa criança é devagar, ou essa criança tem uma questão séria. Eu pego muitas situações no consultório onde pais trazem crianças, onde os professores disseram, seu filho tem um problema.
E muitas vezes a criança não tem um problema, ela só é diferente. O ritmo dela é diferente do ritmo da classe, às vezes é o jeito dela, a personalidade não está se encaixando por algum motivo, e o motivo é muito simples, porque as pessoas, é muito mais simples a gente achar que todo mundo tem que pensar igual, que todo mundo tem que fazer igual, do que realmente perceber que é natural certas coisas. Então, por exemplo, numa classe onde todas as crianças se comportam, por exemplo, quietinhas, né? E a professora consegue manter aquela classe numa boa. De repente, entrou uma ou duas crianças que são mais ativas. Ativas, elas não têm um problema, elas só são mais ativas. E a professora, às vezes, não sabe lidar com a situação. Infelizmente, nos dias de hoje, o que acontece? Coloca-se uma etiqueta, seu filho tem tal coisa. E aí traz lá para o terapeuta, para o psicólogo, e essas crianças chegam, e aí muitas vezes eu falo para essas mães, observe isso e aquilo outro. E as mães observam e falam, realmente você tem razão, meu filho não tem um problema, ele é só diferente em relação a onde ele está. Ou ele só não está sabendo lidar com uma certa situação e os adultos que estão à volta também não. Então, o que acontece com essa criança, né, pegando este exemplo? Essa criança acaba muitas vezes, pela falta de habilidade dos adultos observarem, essa criança acaba acostumando com a ideia de que ela não é algo que é aceitável. Então, ela acostuma com a ideia de que falta algo, ou seja, eu preciso ser aprovado. Para ser aprovado, eu tenho que ser de uma determinada forma. Eu tô com um caso de um moço onde ele se acostumou com a ideia, ouvir desde bebê, de criança, que só valia a pena as pessoas, ou só tinham valor as pessoas que passavam em primeiro lugar nas melhores universidades. Não eram qualquer uma, não. Eram as melhores. E ele é um rapaz extremamente inteligente, mas ele não passou naquela bam, ele passou numa outra que também é excelente. E o que aconteceu? Ele tem dentro da ideia, né, da mente dele, dos sentimentos dele, a sensação de que ele não tem valor. Por quê? Porque ele não foi aprovado pela própria mãe. A própria mãe só dava valor para quem realmente passava na faculdade X, no curso X, e fazia as coisas de uma forma X. Então, o que acontece? Essas pessoas, essas crianças que se tornam adolescentes e depois adultos, elas crescem com esse sentimento desequilibrado, onde elas passam a acreditar que não tem valor. E esse sentimento lá dentro, essa falta da sensação de que você pode sim ter valor, que você tem sim valor, faz você acreditar que você não merece as coisas, que você não pode, porque os outros que têm aquilo que os outros querem, podem, você não. E esse sentimento faz um grande estrago. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, no processo das 10 semanas, é isso que eu faço. Eu mudo essas sensações dentro da pessoa através de várias técnicas que eu utilizo. Eu tenho, por exemplo, a técnica que é a programação neurolinguística, que é fabulosa. Tenho também a hipnose. Tenho ajuda também, se preciso, do Arolutifar, que é uma técnica energética. Tenho ajuda ali dos meus anjos e dos meus mentores. Para quem não sabe, eu escrevi um livro que chama-se Anjos e Mentores, e que conta a minha história desde pequena com os anjos, e principalmente depois com os meus mentores. Então, o que acontece? A pessoa ali, ela vai passar por um processo de transformação, onde essa transformação vai fazer ela sentir, ela entender que ela é sim alguém na vida, que ela é sim merecedor, e que ok ser diferente, ok não ser aprovado por determinada pessoa, aquela sensação ruim passa, e a pessoa passa a ter uma sensação completamente diferente, que vai trazer grandes resultados na vida dela. É muito interessante o processo, pessoal. Eu vou deixar o meu site, entra lá no meu site, tem os depoimentos que as pessoas deixam, tem lá as informações sobre os meus atendimentos, sobre os meus workshops, sobre tudo referente a mim. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você estiver dirigindo no momento, depois coloca lá no Google Cristina Long Rádio Mundial, que você vai me achar com certeza. Então, 0 operadora 11 9696577748, e o telefone lá do consultório é 43 27 4301, repetindo, 43 27 4301. Gente, e falando de transformação, eu montei um workshop que vai começar no dia 3 de novembro, que vai justamente te ensinar
como você mesmo pode fazer essas transformações. O workshop chama Recursos de Programação Neurolinguística para Mudar comigo, Cristina Long. Início no dia 3 de novembro. Serão 5 encontros, 5 quintas-feiras. Todas quintas-feiras nós começaremos às 8 e iremos até às 10. Então, é um horário que eu coloquei para que você consiga chegar. Eu estou ali próximo ao aeroporto de Congonhas. E nesse workshop, nós faremos realmente encontros transformadores. O objetivo é te ensinar a ter ferramentas para que toda vez que você sinta algo que não está bom sentimentalmente, emocionalmente, você resolva rapidinho. Gente, essas ferramentas você vai usar em qualquer lugar. Você vai, por exemplo, se você estiver na sua empresa e tiver um problema emocional, onde você ficou muito chateada ou aconteceu algo, você pode entrar no banheiro, em 2 minutos você utiliza uma das técnicas que eu vou te ensinar e você resolve, a sensação passa. É muito interessante. Então, o objetivo desse workshop é fazer você melhorar os seus relacionamentos pessoais, sua vida profissional. Eu vou te ensinar uma ferramenta fantástica para fazer uma grande transformação na sua vida. Você vai entender como resolver conflitos internos, né? Que geram toda uma autossabotagem que fazem com que você não ande. Comportamentos destrutivos. Nós vamos ter ferramentas para tudo isso, nós vamos fazer em grupo isso, vai ser delicioso esse processo, são 5 encontros. Você vai aprender a controlar as suas emoções, experimentar toda a sua realização, você vai conseguir chegar onde você deseja, você vai descobrir como potencializar o seu poder pessoal, para conquistar resultados na sua vida de uma forma muito interessante, rápida e eficaz, porque eu vou te passar toda a receita. Então, são 5 encontros que farão uma grande diferença na sua vida. As inscrições já estão abertas, eu tenho vagas limitadas, então, para você se inscrever, quem se inscrever até o dia 20 de outubro ainda tem um desconto. Então, para se inscrever, entra lá no meu site, cristinalong.com.br, ou vai lá no meu Facebook, tem lá também o link do curso, tem no meu blog, tá em todos os lugares lá, ou manda um WhatsApp pra gente que eu te mando as informações, 969657748, lembrando que é 0 operadora 11, 969657748 e 4327-4301, você pode ligar no horário comercial entre 9 e 18, de segundas às sextas. Então, gente, de novo, recursos de PNL para mudar, início no dia 3 de novembro. Vai ser muito, muito interessante você passar por este processo e aprender a fazer uma grande transformação na sua vida. Gente, quando nós se sabotamos, quando nós nos prendemos, quando a gente não consegue, significa que existe algo na sua frente que você não está vendo. E eu vou te ensinar a tirar esse algo da sua frente e realmente seguir para aquilo que você quer. Mas a gente não pode seguir para onde queremos de qualquer jeito. Existe um modo correto. É por isso que pessoas conseguem e outras não. A diferença das pessoas que já conseguiram e têm grandes resultados na vida e se transformaram e são realizadas e são bem-sucedidas emocionalmente e mandam bem consigo mesmas, é que elas já entenderam coisas que você ainda não entendeu. É só essa diferença. Nós não somos diferentes no sentido de que existem pessoas superiores e inferiores. Não existe isso. O que existe são pessoas que ainda não aprenderam, ainda não entenderam, ainda não tiveram oportunidade, ainda não sacaram o que precisam fazer, e as que já passaram por isso e já aprenderam. E olha, é muito fácil a gente entender isso se a gente parar para pensar que qualquer pessoa bem-sucedida, qualquer top por aí, pessoa realmente top naquilo que faz, é uma pessoa que teve sim problemas, muitos dos problemas que nem os seus ou até piores, mas essas pessoas descobriram como fazer essa grande transformação. E eu vou justamente fazer essa grande transformação com você, tanto no workshop, ou se você vier nas 10 consultas, que são as 10 sessões, que são transformadoras. Ao longo dessas 10 semanas, o que eu faço? Eu vou retirar de dentro de você, lá do seu inconsciente, os sentimentos autossabotadores, são aqueles sentimentos que fazem que você pensar que você não pode, que você não consegue, que é difícil, que é complicado, que você não merece. Tirar toda a culpa, tirar todas as questões do passado, eu vou tirar isso de dentro de você. E eu faço isso ao longo das 10 semanas.
E vou fazer isso também no workshop, que eu falei agora há pouco. E ao longo dessas 10 semanas, você vai se sentir transformado. As pessoas voltam na semana seguinte transformadas, diferentes, se sentindo completamente diferentes. É muito interessante o processo. Gente, eu me especializei em travas, em traumas, pessoas que têm traumas, pessoas que têm medos, pessoas que não conseguem. Eu, assim, tive muitos casos relacionados a traumas de coisas, né? Por exemplo, trauma de agulha, trauma de avião, trauma de andar de carro, trauma de sair na rua, traumas de coisas mesmo. Ou pessoas com traumas relacionados a medos internos, onde elas acabam acreditando que realmente não podem. E essas travas fazem com que a pessoa não ande, com que a vida delas não andem, com que elas fiquem realmente paradas. Então, nesse processo de 10 semanas, eu vou utilizar a programação neurolinguística, a hipnose, o Arolutifar, a ajuda ali dos anjos e dos mentores, para fazer essa grande transformação na sua vida. Então, anotem aí o nosso WhatsApp, manda um oi pra gente que eu vou te mandar as informações. O nosso WhatsApp é 969657748, então repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório, que você pode ligar no horário comercial, é 4327-4301. 4327-4301. Gente, ser visto é muito bom e é natural, mas você precisa ser visto se sentindo tranquilo. Então, o que significa isso? Significa que você precisa aprender a desencanar a respeito do que os outros vão dizer a seu respeito, porque as pessoas vão dizer com certeza algo ou vão pensar. É impossível que a gente não pense, é impossível não julgar, é impossível não termos opinião a respeito das coisas. Agora, quando você fica muito, muito preso à opinião do outro, você fica, na verdade, incapaz de ter a sua própria opinião e muitas vezes incapaz de fazer uma grande transformação na sua vida, porque você está sempre querendo ser aprovado, sempre querendo que os outros concordem, sempre querendo que os outros te ajudem, fiquem com dó de você. Você já parou para pensar que a pessoa que fala muito de si mesma, dos seus problemas, ela, de forma inconsciente, ela está tentando convencer os outros de que ela merece ser ajudada. Você já parou para pensar nisso? Então, quando você fala muito, você quer ser aprovado, você quer que o outro te apoie, que o outro te ajude, que o outro faça por você, que o outro resolva. Agora, as pessoas que entendem a receita, que eu ensino essa receita ao longo das 10 semanas lá no processo terapêutico, lá no consultório, gente, esse processo pode ser feito inclusive via Skype, ou lá nos workshops que eu faço. Quando a pessoa entende essa receita, ela passa a ter facilidades na vida, porque quando você sabe como fazer algo e você faz do jeito que tem que fazer, o resultado é inevitável, é impossível você não ter resultado. Então é importante você entender isso, que para fazer essa grande transformação, você precisa entender o que você precisa fazer. E aí realmente a grande transformação vai acontecer. Gente, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês, que é o seguinte: eu vou agora dia 21 para Machu Picchu, Peru. Nós temos mais 2 vagas somente, 2 lugares nessa viagem. E eu gostaria de convidar você a vir comigo, é uma viagem que vai ser transformadora. O lugar é lindo, é divino, nós vamos numa época excelente, numa turma muito legal. Eu vou estar disponível para conversar com você durante essa viagem, eu vou acompanhar você desde o Brasil. E lá nós vamos fazer vivências, conhecer os principais lugares. Gente, tem gente de todas as idades nessa viagem, então vale muito a pena. Então, para você obter informações dessa viagem ou da viagem à Índia, que também é fabulosa, iremos em abril à Índia, ou ao Egito, que será em junho do ano que vem, está tudo no site jornadas.tour.br. Então, repetindo, jornadas.tour.br. Então, você vai poder fazer essa viagem comigo, eu vou adorar ter você nessa viagem. Hoje aqui no programa nós estamos falando sobre transformação. Transformação em relação a você conseguir vencer, a conseguir ser, a conseguir ir para a sua vida, a conseguir se realizar, a ter resultados. Porque eu vejo muitas pessoas que ficam presas num achismo delas próprias, onde elas acreditam que elas mandam bem, mas elas não percebem ver a coerência daquilo que elas falam e dizem para os outros do que daquilo que realmente está acontecendo na vida delas. Então, se você não tiver esse olhar muito aberto para si mesmo, muito
realista, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você tem que saber que para você chegar onde você deseja, você precisa entender que se você não chegou lá, você ainda não resolveu algumas coisas emocionais, alguns sentimentos, e também não descobriu como. É só por isso. Quando você descobrir esse como, vai fazer uma grande diferença na sua vida e você vai finalmente ter um resultado transformador. É muito importante que você entenda isso. Para transformar, você precisa entender o que é preciso transformar. É por isso que muitas pessoas, elas fazem muitas coisas sem resultado, que elas não entenderam qual é o ponto que precisa ser mexido. E lá no consultório, quando você chegar para fazer as 10 sessões, eu vou primeiramente ver isso, descobrir com você ali qual o ponto realmente que te segura, o que realmente faz a sua vida não acontecer. E eu vou tirar essas sensações de que você não consegue, de que não pode, de que é difícil, através de uma das técnicas que eu utilizo. Cada sessão ali vai ser importantíssima para você perceber o quanto você vai começar a mudar. Então, são técnicas que vão realmente fazer uma grande transformação na sua vida. Eu utilizo a hipnose, a programação neurolinguística, o Arolutifar, que é uma técnica energética. Eu também tenho a ajuda dos anjos e dos mentores ali. Para quem não sabe, eu escrevi o livro Anjos e Mentores, que saiu ano passado pela editora Alfabeto. Nós já estamos na 2ª edição. Lá nesse livro eu conto toda a minha história e conto como eu me transformei também, porque se a gente não se transforma, a gente não consegue o que a gente quer. A gente precisa entender que essa transformação é necessária e você vai precisar mexer exatamente no ponto certo na sua vida para fazer essa transformação acontecer. E você vai ter segurança, você vai saber quem é você vai descobrir o que você gosta e você vai criar um caminho onde eu vou te ajudar a mostrar eu vou te mostrar, né, o que você vai precisar fazer para chegar onde você deseja. E eu vou te trazer as ferramentas internas de dentro de você para que você tenha essa força para adquirir, para conseguir aquilo que você realmente deseja na sua vida. Então, é um processo transformador. Realmente vale muito a pena. Gente, manda lá um WhatsApp pra gente, eu vou te mandar as informações. Eu atendo também via Skype, atendo crianças, atendo também casais. O telefone é 969657748, repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301. Então, 0 operadora 11 4327-4301. Conseguir ser você é essencial. Se você for você, conseguir se tornar esse você que você tanto deseja, você vai ser único. E sendo único, você vai obter resultados únicos. É por isso que as pessoas que são tops, as pessoas que conseguiram grandes feitos na vida, elas fazem de forma única. Você já parou para pensar? Elas param de fazer do jeito que todo mundo faz, elas são elas. E eu vou te ensinar a ser você. Você realmente vai fazer essa transformação acontecer na sua vida. Gente, nós estamos quase chegando ao final do programa e eu quero pedir uma ajuda para vocês. Para quem não sabe, eu luto judô e faço judô, treino, e lá na academia que eu participo, que chama-se Academia Pissara de Judô, nós temos alguns atletas que se classificaram para um torneio que chama-se Meeting Sul Brasileiro, que será lá em Santa Catarina, e nós precisamos da ajuda de vocês para levar esses atletas. A gente precisa da ajuda financeira para pagar passagem, estadia, alimentação. Então, se você quiser ajudar, manda um oizinho lá para mim, que eu vou te mandar as informações para você ajudar esses atletas que estão cheios de vontade de ir, mas não precisam agora dessa ajuda nossa. Então, o meu WhatsApp, o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748, e o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Boa noite. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM